agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 2 de abril de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado do dia é Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, a maior das centrais sindicais do país. Trabalhador metalúrgico, ex-presidente do Sindicato da Categoria no ABC Paulista, é graduado em Relações Internacionais e coautor do livro Leitura nas Fábricas, sobre o programa pioneiro de bibliotecas sindicais para incentivar a leitura em locais de trabalho. Perguntas poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever nas áreas de bate-papo dessas plataformas. Desde já, agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Superchat ou se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Sérgio, e muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Breno. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui presente no seu programa, parabenizar o Ópera Mundi, você pelo brilhante trabalho que tem feito e saudar também todos os internautas que estão nos acompanhando aqui. Sérgio, um dos principais alvos da ofensiva conservadora desatada em 2015 foi o movimento sindical, atacando particularmente sua capacidade de financiamento. O que de fato mudou nesses últimos 5 anos de escalada reacionária contra os sindicatos? Breno, a gente sabe que a classe trabalhadora ela só avança em direitos na democracia. Quando você tem governos antidemocráticos que aplicam golpe, né, que implementam um projeto antipopular, o primeiro alvo é o movimento sindical e o movimento popular. Então, uma das coisas que eles fizeram na destruição, na verdade, da estrutura sindical e da legislação trabalhista, foi inviabilizar o financiamento da estrutura sindical. Então, você sabe que a forma de financiamento, a principal do movimento sindical brasileiro, é o imposto sindical, que a CUT, quando nasceu em 83, é importante dizer, nós sempre fomos contra, exatamente por ser uma coisa imposta, né? Os trabalhadores eles devem financiar o seu sindicato por acreditar no projeto, por ser sócio, mas também vale lembrar que no mundo todo, nenhum sindicato, mesmo os grandes sindicatos do mundo, vivem só de mensalidade. Mensalidade não é a única fonte de arrecadação, né? Aliás, o índice de sindicalização no mundo gira em torno de 18%, né? Mas os sindicatos se financiam, né, em alguns casos, porque o Estado, né, ele coloca no seu orçamento um percentual para sustentar as entidades sindicais. Isso é um modelo que existe no mundo, mas o modelo que mais nos agrada é aquele de que, né, quando o sindicato ele traz uma conquista econômica para o conjunto da categoria, independente da pessoa ser sócio ou não, de que é muito justo que aquele que se beneficia do acordo e não contribui mensalmente para a estrutura do sindicato, de que ele faça uma contribuição porque ele se beneficiou pelo acordo, né? É a taxa negocial, nós achamos muito justo. Então, você sabe que aqui nas nossas categorias, né, os PLRs, por exemplo, né, que não é salário, né, ela gira em torno, sabe, de 3, 4, 5 salários do mês de um trabalhador, né? Então, não é correto que um trabalhador que não é... PLR é a participação em lucros e resultados. Isso, participação nos lucros e resultados. Tem vários nomes, né, que se dão, esse é o mais comum, né? Mas, na verdade, é uma participação pelo resultado da empresa durante o ano. Aí tem várias metodologias, é negociado pelo sindicato, né? E ele vale para todo mundo, sócio ou não sócio. Então, não é justo, né, que o trabalhador associado, né, ele constrói uma estrutura de representação, financia, né, para ter esse benefício, e alguém que não contribui com nada recebe esse benefício sem contribuir. Então, esse é o modelo que a gente gostaria. Então, o que a direita fez? Ela acabou com o imposto sindical, que nós não queremos de volta, mas não colocou nada no lugar. Então, o movimento sindical perdeu, né, toda a sua capacidade de financiamento. Nós estamos desde 2016 assim, né, enfrentando a crise econômica, e você sabe que o sindicato ele é diferente de empresa, né? Empresa, quando não está vendendo nada, está em crise, ela fecha tudo, né?
ela não tem conta de luz, não tem, sabe, não tem despesa com fornecedor. O sindicato não, o sindicato na crise, as empresas começam a demitir, não sei. Aí que o sindicato precisa botar toda a sua estrutura, né? Para apoiar os trabalhadores, é apoio jurídico, é assembleia e tal. Então, nós estamos desde 2016, né, nessa situação que não precisa descrever, todo mundo está vendo, né? Os sindicatos trabalhando na capacidade total e sem nenhuma capacidade de financiamento. Então, eles fazem isso porque o sonho deles é tentar... Sonho inútil, né? Porque não vai ser dinheiro que vai impedir a gente de fazer a luta, né? Então, eles acham que, tirando a fonte de financiamento, nós vamos deixar de cumprir o nosso papel, e nós não vamos, né? Porque a gente é representativo, né? Agora, eles fizeram uma série de desmontes muito grave, né? Eles introduziram uma coisa que é uma aberração, a possibilidade de uma negociação individual, né, com os trabalhadores, né? Trabalhadores, a partir de um determinado salário, de uma determinada formação, ele pode negociar individualmente com o seu patrão, né? Então, imagina que força, né, que um bancário que tem curso superior, por exemplo, tem para negociar com um banco, né? Não é negociação nenhuma, é imposição. Você faz aqui, eu te mando embora. Mas eles criaram essa possibilidade, né, mentindo para o povo, dizendo que a pessoa é autossuficiente. É autossuficiente para cuidar da vida dele, né? Agora, para tratar de questões coletivas, não. Por isso que existe o sindicato, né? E eles criaram, né, coisas que são inimagináveis. Eles permitiram a terceirização, Breno, na atividade fim. Quer dizer, então, hoje, você pode ter uma empresa, ser um empresário, sem ter um funcionário, sem ter nada, terceirizando tudo. Quer dizer, tem cabimento um negócio desse? Mesmo os defensores da terceirização, que são os principais defensores, o pessoal de administração, o que eles dizem, né? Que uma empresa, né, se ela nasce para fazer caminhão, por exemplo, ela tem que focar a sua gestão na produção de caminhão. Outras coisas, né, que é segurança, alimentação, que não é especialidade, pode ser terceirizada. Mas a sua atividade fim, né, ela tem que ser preservada e de responsabilidade da empresa. Então, hoje, eles permitiram que você pode terceirizar tudo, inclusive a sua atividade fim. Então, você pode montar uma empresa de alimentação e não ter funcionário nenhum, tudo terceirizado, que é uma coisa absurda, né? Eles introduziram a possibilidade de contratação generalizada, né, de trabalhadores por tempo parcial, contratar por 2 horas, por 3 horas, não sei o quê, né? E o que a gente está vendo é um movimento, né? Um movimento dos empresários, né? Demitir trabalhador de jornada cheia, com carteira assinada, e contratar vários nessa modalidade, né? Pagando salário avilante, que não consegue sustentar a família. Então, enfim, né? Eles introduziram uma tragédia muito grande, né? Que é um papel central do movimento sindical desfazer o que foi feito, né? Porque nós estamos destruindo. Qual foi a queda de arrecadação que essas medidas adotadas nos últimos anos provocaram na CUT e nos sindicatos a ela afiliados? Então, se a gente falar do movimento sindical, foi uma perda de 80%, 85% da receita, né? Agora, a CUT, ela tem uma característica diferente, né? Como nós nascemos contrário ao imposto sindical, desde o nascimento a gente orientou os nossos sindicatos a não viver dependente dela, né? Dependente do imposto sindical. Então, a CUT, os nossos sindicatos o meu aqui, os metalúrgicos do ABC, há muitos anos devolve o imposto sindical, né? Então, quando o imposto sindical entra ali no mês de março, o sindicato devolve o imposto, isso há muitos anos. Não é só os metalúrgicos que fazem isso, né? Vários sindicatos fazem há muitos anos. Então, criou uma certa dependência. Por isso que nós estamos sem o imposto sindical e continuamos fazendo a luta, porque os nossos sindicatos, né, criaram uma independência. E a CUT Nacional também. Nós fizemos um fundo, né, na verdade, com o imposto sindical, sem mexer nele, procurando evitar mexer nesse recurso, e prevendo um dia que a gente tivesse um governo de direita e que acabasse com o imposto sindical, como aconteceu, né, para a CUT sobreviver. Então, assim, nós estamos, né, você pode ver que a CUT não vendeu prédio, a CUT não fez demissões em massa, a CUT está sobrevivendo, né? Está sobrevivendo porque a gente teve essa cautela. Mas, fora da CUT, né, é uma perda de arrecadação de 80%, 90% dos sindicatos, e muitos sindicatos fechando, né? Porque quando você perde essa capacidade, né, não tem outra solução, né? Então, o quadro nas demais centrais sindicais é dramático. Vocês defendem uma reforma sindical, da estrutura do sindicalismo e das suas formas de financiamento. É isso que vocês propõem? Uma legislação que altere essa estrutura e que garanta as formas de financiamento?
Então, quando a CUT nasce em 83, ela já fazia uma crítica ao modelo que a gente tinha, né? Porque ele não era capaz, o modelo sindical e a sua organização não era capaz de responder à realidade do Brasil daquela época, de 1980. Então, você vê quanta coisa mudou, né? Então, em 1980, você tinha um mercado fechado, você não tinha o processo de abertura econômica que a gente tem hoje, você não tinha um neoliberalismo, você não tinha um monte de coisas, né? Você não tem inovação tecnológica que a gente tem hoje, que nós estamos vivendo, né? Então, quer dizer, se a estrutura já não funcionava em 83, imagina para o mundo de hoje, né? Então, nós fizemos um debate bastante profundo no Fórum das Centrais Sindicais, que são as 6 maiores centrais sindicais, porque tem um consenso, né, de que o modelo, né, salvo raras exceções, né, consenso é muito forte, porque esse é um tema polêmico, nunca tem consenso, mas majoritariamente, né, de que o modelo ele precisa mudar, porque a realidade mudou, ele não dá conta mais das transformações no mundo do trabalho, do que nós estamos vivendo, precisa botar uma coisa nova no lugar. E esse sentimento, por incrível que pareça, também é de parte do setor empresarial, é aquele setor mais dinâmico, né, que tem negociação, é o caso dos bancos, né, que tem uma mesa nacional de negociação, que é modelo para o país, inclusive, né, o setor metalúrgico, que tem já uma tradição de negociação, os químicos, enfim, né, no comércio, né. Então, nós juntamos ali, né, as centrais sindicais e esse setor empresarial para discutir um novo modelo. E nós construímos uma PEC, né, que tem um número, né, a PEC 196, proposta que trata de emenda constitucional, né? Proposta de emenda constitucional. E introduzindo um novo modelo de organização sindical. Então, basicamente, né, a PEC tem 3, 4 elementos que são fundamentais, mas que dá uma modernizada, uma mudança profunda no modelo sindical nosso. Um é a introdução da liberdade sindical, né? Porque a unicidade sindical é uma coisa que só existe no Brasil, né? Então, não tem nenhum país do mundo onde os trabalhadores não são livres para construir a sua organização, né? Então, a gente sabe, né, que o governo Bolsonaro ele tem um modelo sindical também, então é importante dizer, né? Eles ficaram, inclusive, quando tomaram posse, de fazer também, né, um projeto de mudança na estrutura sindical para fragmentar ainda mais, né? O modelo deles é um modelo chileno, um modelo mexicano, em que os sindicatos se organizam por local de trabalho, né? Então, em cada local de trabalho, Então, onde existe esse modelo, os sindicatos são muito pequenos, são fracos, incapazes, né, de representar a classe trabalhadora, né? Tem uma precarização de direitos muito forte, é só olhar os países que adotam isso. Então, a nossa PEC, ela introduz, né, a liberdade sindical, mas apontando para a criação de sindicatos mais amplos, né? E impedindo a criação de sindicatos por local de trabalho, né? Então, a gente faz isso através de uma redação que diz que o sindicato pode ser criado por setor econômico, né, por categoria profissional, mas não pode ter uma base menor que o município, né? Então, isso impede que alguém crie um sindicato. Mas o que vocês propõem permitiria ter mais de um sindicato por categoria, por município? Permitiria. No cenário de liberdade, você pode ter 2 ou 3 sindicatos. Então. Não é da nossa cultura. Uma coisa que a gente discutiu muito é que a gente tem que modernizar a estrutura, mas a gente não pode fazer uma coisa que violenta totalmente o que é a nossa cultura de mais de 100 anos, né? Então, na liberdade, existe a possibilidade de você ter 2, 3 sindicatos, se a categoria assim quiser, né? Mas nós achamos que isso não é bom também, porque olhando a experiência do mundo, quando tem 2, 3 sindicatos na mesma base, a experiência também não é boa. As disputas são muito acirradas, enfraquece, né, a unidade dos trabalhadores, né? Então, nós introduzimos na PEC, né, uma consulta que tem que ser feita periodicamente. Não é uma assembleia qualquer, é uma coisa estruturada, né, que tem acompanhamento e tal, em que a categoria pode decidir por uma representação exclusiva, né? Então, se a categoria for chamada e a categoria disser que ela quer ter uma representação exclusiva, aí ela tem uma representação exclusiva porque ela decidiu isso, né? Mas se ela disser que não, que ela prefere ter uma representação mais plural, pode também. Aí é uma decisão da categoria, né? Então, veja bem, é diferente da unicidade, né? A unicidade ela é imposta por lei, né? Aqui não, aqui é uma unidade, na verdade, né? Nós estamos trocando a unicidade por unidade, se essa for a vontade da categoria, né? Mas, em tese, pode. Então, nós estamos introduzindo esse elemento
que tá colocado na PEC. Uma outra coisa, então isso leva, né? Então veja bem, hoje nós temos 12.500 sindicatos. O maior problema nosso do movimento sindical, não só dos trabalhadores, mas dos empresários também, é a baixa representatividade, né? Então, você que conhece bem o movimento sindical, se eu te perguntar aqui, nós temos 12.500 sindicatos, né? Fala o nome de 50 lideranças sindical importantes que você conhece, você vai parar em 5, 6, né? Então, esse é o problema, né? E no setor empresarial, a mesma coisa, né? Por incrível que pareça, os empresários falam também que os sindicatos dele também tem um custo violento, né? Não tem finalidade, não tem representatividade também. É a mesma coisa, eles têm acho que 8.000 sindicatos também, os empresários. Então, geralmente, é empresário que faliu, já não, sabe, não reúne, não faz absolutamente nada. Então, é preciso conferir representatividade para os sindicatos. Então, o que a experiência do mundo mostra é que, num cenário de liberdade, as pessoas vão financiar um sindicato representativo, né? Quem é que, no cenário de liberdade, vai se associar a um sindicato que não traz conquista, que não luta e tal, né? Então, ele leva, né? Então, a própria liberdade vai levar a criar sindicatos mais amplos, você vai poder criar sindicatos da indústria. Ao invés de você ter o sindicato de metalúrgico, de químico, de alimentação, você pode criar um da indústria, né? Enquanto setor econômico, um sindicato mais forte, mais agregador. Você acha que essa modernização que vocês propõem na PEC, portanto, tenderia a levar a uma redução do número de sindicatos? Sim, com certeza. Na minha avaliação aí, a gente tem, pelo menos, seguramente, 35%, 40% dos sindicatos sequer manda pauta para as empresas, né? Então, quer dizer, que se fechasse não faria falta nenhuma, né, a organização sindical. Então, esse é um objetivo, né? É levar uma maior agregação, reduzir o número de sindicatos e criar sindicatos com base mais ampla, né? Nós temos sindicatos que têm 200 trabalhadores na base. Eu conheço sindicato assim, né? Como é que um sindicato que tem 200 trabalhadores na base? Às vezes é uma empresa só que o sindicato representa. Quer dizer, isso não tem sentido mais, né? Tem que construir uma coisa mais ampla, né? E um outro elemento que nós estamos trazendo na PEC, né, que nós estamos construindo, é a autorregulação do sistema, né? Então, não existe nenhum país do mundo em que o Estado tem, né, esse poder de intervenção no movimento sindical que o Estado tem aqui. Ele interfere nas greves, né? Aliás, os bancários de São Paulo estavam me falando, né, que eles quando eles aprovam a greve da categoria por conta da campanha salarial, né, negociou, não chegou a acordo, chama a Assembleia às 6 horas da tarde para decretar a greve, né? 6h05 chega o interdito proibitório, né? Que não pode chegar perto da agência, tem que ficar 300 metros longe, multa de não sei quantos mil, se fizer piquete. Isso é um absurdo, né? O tamanho da interferência nessas coisas na organização sindical, né? Então, nós estamos criando uma Câmara, né? Uma Câmara que vai ser composta pelas centrais sindicais, de maneira proporcional à representatividade de cada central sindical, e essa Câmara vai regular o funcionamento do sistema, né? Quais são as regras para criar sindicato, as regras para eleição, o registro sindical, enfim, dirimir os conflitos de base, enfim. Então, será uma coisa autorregulada sem o Estado, né? Então, na PEC, nós estamos propondo que o Estado, né, ele entra na relação, né, como empregador, porque ele contrata, né, tem trabalhadores que são servidores públicos, então ele entra como empregador, e fora a relação como empregador, ele entra como mediador quando as partes querem, né? Então, se tiver um conflito, né, e a gente resolver, né, as partes que estão em conflito, os trabalhadores e os empresários, decidir ter uma mediação estatal, então aí eles chamam o Estado media, mas não tem mais essa intervenção que tem, né? E essa PEC é uma proposta unitária do movimento sindical, né? De todas as É uma proposta que foi construída com todas as centrais sindicais, as 6 maiores, né? E também com os setores empresariais. Nós dialogamos com a Febraban, com a CNI, com a Confederação da Agricultura, do Comércio, enfim, né? Porque eles também não querem, né, Breno? Imagina os bancos, né? Os bancos têm uma mesa de negociação nacional, eles fazem um acordo, né? E agora os acordos são por 2 anos, né? Os últimos acordos têm sido. Então, você faz um acordo, vale para os bancos no país inteiro, né? Entendeu? Dá uma tranquilidade, né, para os trabalhadores e para os bancos ao longo de 2 anos. Você imagina sem montar um modelo, que é o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro querem, de que você pode montar um sindicato por agência bancária. Já imaginou? Entendeu? Como é que você vai fazer negociação desse jeito, entendeu?
Ou pior, né? Do jeito que eles querem, você pode criar 3 sindicatos dentro de uma mesma agência, né? Você faz o sindicato do gerente, o sindicato do caixa daquela agência, quer dizer, aí vira um troço, né? Do ponto de vista das formas de financiamento, Sérgio, essa PEC criaria a taxa negocial. Quer dizer, os sindicatos seriam financiados pelos seus associados e pela taxa negocial. É isso? Então, o financiamento, nós estamos, é um ponto em discussão, né? Nós estamos vendo modelos, né? Como eu te falei, tem vários modelos no mundo, né? Então, tem modelos em que o sindicato, além da mensalidade, ele tem atividade econômica, né? Coisa que nós não podemos fazer no Brasil. Tem experiência que os sindicatos têm empresas, né? Tem gráficas. E o Brasil não pode ter. Não pode. Então aí, essas empresas, o resultado subsidia, né, o custo, né, da operação do sindicato. Esse é o modelo. Tem modelos em que é o Estado, né? A parte que sustenta o modelo sindical está no orçamento da União. Então, todo ano vai para financiar, né? O que nós estamos dizendo aqui? Nós temos uma simpatia por essa ideia de que você tem 2 modalidades, né? Que é a mensalidade e depois uma contribuição de não associados limitada a um percentual anual, né? Toda vez que ele receber um benefício econômico, né? Isso está em discussão. O que está na PEC é assim, né? Que a introdução desse modelo novo, ele tem um custo, né? Então, você imagina, no Ministério do Trabalho hoje, ele autoriza a criação de sindicato ou não, ele faz estudos, né, sobre emprego, desemprego, enfim, ele tem todo um papel, né, que nós estamos dizendo que ele não vai ter mais, né, que vai ser o próprio sistema aqui que vai ter. Isso tem um custo. Então, nós estamos dizendo que o custo da negociação coletiva do sistema, ele será compensado de uma forma autônoma e democrática, né? Isso que nós estamos dizendo. Ele tem um custo, vamos ter que chegar nele, né? Mas ele não vai ser através de imposto, né? Como era o imposto sindical. O imposto sindical nós não queremos de volta. Provavelmente nós vamos trilhar, vai ser um objeto de discussão no conselho que eu te falei, né? Na Câmara, que foi estabelecida, mas provavelmente ela vai para esse caminho, né? De ter a mensalidade e uma taxa negocial de não associados. Sérgio, muitos estudiosos, analistas, são categóricos em afirmar que a revolução tecnológica e a mudança das relações de trabalho alteraram radicalmente o perfil da classe trabalhadora, se comparado com a época de fundação e ascensão dos sindicatos. Você concorda com isso? Concordo. Então, isso. Essa é uma das razões que levou a gente a aprofundar o debate sobre a necessidade da mudança do modelo. Então, vamos pegar o trabalhador por aplicativo hoje. O nosso modelo sindical é por categoria, né? Você sabe, né? Sindicato dos metalúrgicos, sindicato da costureira, sindicato dos professores. Aí você pega o trabalho por aplicativo hoje, por exemplo, né? Então, você pode contratar um mecânico por aplicativo, você pode contratar um professor por aplicativo, você pode contratar uma diarista por aplicativo. Então, em que categoria eles se enquadram hoje, né? Então, mudou, sabe? O nosso modelo ele não é mais adequado para esse tipo de modelo, né? Então, nós vamos ter que mudar a nossa organização. Você vê o trabalho agora, o trabalho em home office, né? É uma realidade, é um desafio regular. Eu tenho um filho que trabalha no Google e ele está, né, desde o início da pandemia, e o Google já avisou ele que pode passar a pandemia, vai continuar assim. Ele trabalha em casa. E eu vejo, né? Ele começa a trabalhar, às vezes, 7 horas da manhã, eu chego em casa meia-noite e ele está trabalhando, né? Então, quer dizer, carece de regular jornada, carece de regular, sabe, um monte de coisa, mas é uma realidade, né? Então, veja bem, então, hoje, se você for no local de trabalho, não necessariamente você vai encontrar os trabalhadores lá, né? Então, se você quiser conversar com os trabalhadores, vai ser no bairro, né? Então, a gente tem falado muito isso, né? Tem empresas que têm 70% da sua base já em casa. É o caso dos bancários. Os bancários, 60% da categoria ou mais está em home office. E os bancos já avisaram, né? Passado a pandemia, vai continuar, né? Porque funcionou, os bancos estão funcionando, né? Então, as pessoas vão continuar em casa. Então, isso é uma mudança, né? Nós não podemos mais atuar só no local de trabalho, né? Levar o caminhão de som lá na porta da fábrica e fazer, porque boa parte da categoria não vai estar lá. Nós vamos ter que representar esse pessoal no bairro, conversar no bairro. Não para disputar com o movimento social. O movimento social tem outra pauta, né?
quer discutir a saúde, né, discutir saneamento, nós vamos discutir o papel sindical nos bairros. Acho que isso é uma mudança importante. E outra coisa é o crescimento, né, dos trabalhadores autônomos, né? Então, isso é uma realidade, né? Você tem muitos trabalhadores que trabalham por conta própria. Esses trabalhadores, eles não têm acesso a uma organização sindical. Então, você imagina um trabalhador que tem uma loja de sapato, tem 2, 3 funcionários, por exemplo. Ele não vai lá na Federação do Comércio e ser recebido, ele não vai. E muitas vezes, né, esse dono da loja de sapato, ele é um ex-metalúrgico, um ex-professor que perdeu o emprego, não volta mais para o mercado de trabalho, e ele montou um negócio, né, para ele poder tocar a vida, né, ter renda. E, ideologicamente, na sua formação, ele tem proximidade com nós, né? Ele tem a CUT como a sua referência, o sindicato, enfim, né? Então, por que a gente não pode representar esse pessoal? Então, na minha opinião, temos que representar, porque ele é trabalhador, né? O cara que tem o seu pequeno botequinho ali para sobreviver, e esse pessoal não tem organização, né? Então, eu sei, quando eu fui presidente aqui dos metalúrgicos, né? Esse povo, quando tinha alguma demanda, vinha no sindicato conversar com a gente, para a gente conversar com o prefeito, para liberar alguma coisa, para conversar, porque eles não têm organização, né? Então, isso tende a crescer, são os advogados autônomos, enfim, né? Que nós precisamos representar, porque é uma realidade, né? Hoje, atualmente, a modalidade vai crescer. Atualmente, a CUT e os sindicatos são capazes de representar e de organizar esses setores, ou isso exigiria uma mudança importante da organização e da atuação sindical? Eu vou aproveitar para complementar com uma pergunta de um espectador na mesma direção, o Pedro Augusto Domingos. Há alguma proposta de abrigar a nova classe trabalhadora precarizada, como entregadores, manicures, garçons, barbeiros, profissionais de TI? Exatamente, Breno. Então, assim, a CUT, esse foi o grande debate do Congresso, do nosso último Congresso. E agora, esse ano, em outubro, nós vamos ter uma plenária, a gente chama de plenária estatutária, que é para avançar em temas que nós discutimos no Congresso. Então, o nosso objetivo, já tem um grupo de trabalho, né, que tá desde o Congresso, né, discutindo muito esse tema, ouvindo também especialistas, né, buscando experiência internacional, porque nós queremos sair dessa plenária de outubro com um modelo novo sindical, para a CUT, né? Então, você sabe que em 83, né, a CUT falou, olha, esse modelo sindical não serve para a CUT. E nós tentamos mudar a lei para ter uma estrutura melhor. Mas a CUT não esperou a lei, né? Nós fomos mudando, independente da lei. Então, por exemplo, a lei não permitia ter representação por local de trabalho, né? Mas nós fomos construir, porque a gente achava que esse era o caminho nosso, né? Quer dizer, o sindicato tem que estar onde está o problema está no local de trabalho, o sindicato tem que ir para lá. E nós construímos, né? Nós diminuímos a questão do corporativismo, né? Nós queremos mesa de negociação nacional, vamos construir mesa de negociação nacional independente da lei. Então, agora é a mesma coisa, né? Nós vamos, nessa plenária de outubro, ver como é que nós vamos representar, em que espaço vamos representar os autônomos, esses pequenos empreendedores, os trabalhadores em aplicativo, qual é o melhor espaço para fazer isso. Mas hoje a gente já tem alguma experiência, né? Então, Breno, por exemplo, nós vamos, daqui a alguns dias, nós vamos filiar uma associação de bolivianos no Brasil. Você sabe que, né, tem 300 mil bolivianos aqui, são trabalhador que não tem carteira assinada, vende, né, as coisas na rua, na calçada, são vendedores, que inclusive é uma tradição lá no país deles, né? Você vai, muita gente, o mercado ambulante é muito grande, né? E eles vêm aqui, sabe, e não conseguem nessa crise ter acesso ao auxílio emergencial, não consegue ter nada, muitas vezes está irregular. Então, não é papel nosso apoiar esses trabalhadores? Né? Então, eles estão organizados em associação e vão se filiar à CUT, e a CUT vai usar a sua estrutura para dar apoio para os bolivianos. Então, isso é uma coisa nova que nós estamos construindo. Nós temos uma área que é uma área de economia solidária, onde a gente representa trabalhadores em cooperativa, e acho que pode ser um espaço importante também, né, para representar os autônomos, os microempreendedores, enfim. Mas é uma discussão que nós estamos amadurecendo, Breno, para ver, e eu gosto muito também de buscar experiência internacional, né? Não é só nós que temos experiência nisso, né? Então, nós estamos vendo casos no mundo também que pode servir para o Brasil, né, para a gente tentar encontrar um modelo. Agora, o nosso objetivo é, em outubro, né, ter isso de forma mais clara. Sérgio, há uma crítica constante
que os sindicatos e as centrais se burocratizaram, afastando-se de suas bases, especialmente durante os governos petistas, perdendo vontade e capacidade de mobilização. Você concorda com essa afirmação? Não concordo, não. Entendeu? Não concordo. Aliás, eu sou radicalmente contra essa avaliação. Eu, como fui presidente do meu sindicato aqui, volta e meia as pessoas me perguntavam, né? Quando que o sindicato ia fazer greve como fazia em 78? Né? O sindicato vai voltar a fazer greve como fazia em 78? Por que o sindicato fazia greve em 78? Porque você tinha ditadura, porque você queria abrir negociação com a empresa não te recebia. Você chegava na porta da fábrica, você encontrava um tenente, coronel, fulano de tal, sabe, que te agredia na porta da fábrica. Então o que te restava fazer, né? Restava fazer você quebrar o portão da fábrica, você fazer movimento radicalizado. Então hoje não mais, né? Hoje a realidade é outra, né? Então, como não tinha negociação, a relação era selvagem, o conflito e a disputa se dava na rua, no portão da fábrica. Tal. Hoje não mais. Então, hoje, se eu mandar a pauta para qualquer empresa da minha categoria, ela me recebe no dia seguinte e abre negociação, entendeu? Então, o conflito mudou de espaço, né? Ele mudou de patamar. Quando você está numa mesa de negociação, que está você de um lado, o empresário do outro, debatendo, o que você está fazendo? É o conflito, sabe? O confronto está ali, só que ele está num outro patamar, ele está na mesa de negociação. Então, o governo Lula foi a mesma coisa. O que acontecia com o governo Fernando Henrique que antecedeu o Lula, né? Fernando Henrique, quando botou a bunda na cadeira da presidência, a primeira coisa que ele fez, né, numa greve dos petroleiros legítima, foi colocar tanque de guerra dentro das refinarias. Você lembra disso? Esse era o tratamento que tinha o movimento sindical, né? Agora, no governo do presidente Lula, não é que não tinha conflito, tinha, mas o conflito era na mesa de negociação. O presidente Lula fala, e ele fala com toda razão, porque o Palácio do Planalto, antes dele ser presidente, era visitado por rei, rainha, príncipe, não sei o quê, e que era importante continuar, porque era importante, era prestígio para o país, mas entra, sabe, os recicladores, o metalúrgico, o químico, e é verdade. No período do presidente Lula, você chegava em Brasília, lá o que tinha de companheiro que você encontrava, aí falava, você está fazendo o que aqui? Vou discutir lá meio ambiente, está fazendo o que aqui? Vou discutir esse emprego, vou discutir... Era um monte de mesa de negociação para todo quanto é lado. Então não é isso, é que mudou, Bruno, só para encerrar. Não é que não tinha conflito, o conflito mudou de patamar, era numa outra dimensão, né? Era na mesa, no debate de ideia e tal, mas tinha conflito e tinha muito, Tanto eu queria muito que a gente tivesse feito essa mudança na estrutura sindical no governo Lula, né? Não conseguimos fazer por várias razões, porque a gente não tinha unidade suficiente no movimento para fazer isso, porque, sei lá, talvez não estava na hora, né? Mas foi uma queixa de todo mundo, né? Você não pode ter um governo com a característica do presidente e a gente não alterar a estrutura sindical. E nós tentamos, né? Então, não é que não tem conflito, não tem. Tem, só que, né, mudou de patamar, porque você tem um presidente que passa a respeitar o movimento sindical, passa a encarar a negociação como uma coisa natural, né? Aliás, na última fala dele na entrevista coletiva, ele disse: o papel do sindicato é pressionar as empresas para melhorar os salários, as condições, e que isso ajuda a construir um país com equilíbrio, né? Sem isso não dá. Então, quando você tem um presidente com essa compreensão, é lógico que a disputa e o conflito muda de patamar. O conflito não vai ser na rua, o conflito vai ser na mesa. Claro. Sérgio, qual é a taxa de sindicalização no Brasil hoje? A média deve estar entre 15 e 18, não é mais que isso, não. Ela vem caindo? Ela deve ter caído bastante, né? Por conta dessa conjuntura, deve ter desemprego e tal, né? Porque nós temos um problema muito grave também, que é a rotatividade, né? Que isso é importante lembrar aqui também. Nós temos categoria que as pessoas mudam de emprego durante o ano 4, 5 vezes, né? O comércio é um bom exemplo disso, né? Contrata para o final do ano, depois tem a virada do ano, manda embora, depois contrata na Páscoa, contrata no Carnaval, manda embora, né? Então, é um trabalho difícil, né? Porque o sindicato vai, sindicaliza, daí 3, 4 meses a pessoa é demitida, o sindicato tem que ir, né? Então, isso é muito forte em categorias, né? Como construção civil é a mesma coisa, né? Construção civil vai construir um prédio... A reforma sindical que vocês propõem tende a aumentar a taxa de sindicalização? Sim, porque acho que nós precisamos criar uma modalidade, né? Uma modalidade para esse tipo de caso, né? A questão da rotatividade, ele é um problema na organização sindical, mas não só também, né? É um problema empresarial também. Como é que você vai ter um trabalhador qualificado se ele não para no emprego 3, 4 meses, né? Como é que você vai prestar serviço de qualidade se o cara não para, né?
Então, acho que nós precisamos criar modalidade, e tem experiências aí, né? Tipo, o trabalhador, ele tem uma certa carteira, né? Que ele perdeu o emprego, mas ele ainda fica por um bom tempo, né? Recebendo um auxílio, né? Que parte é público, parte das empresas, faz treinamento, enfim, né? Mantém a sindicalização. Tem ideias sendo discutidas em relação a isso, né? Mas uma das coisas que a gente precisa é estabilizar o mercado de trabalho no Brasil, né? Nós não podemos ter essa taxa de rotatividade que a gente tem em algumas categorias, acima de 100%, 80%, não dá, né? Esse é um tema fundamental para a gente aumentar a taxa de sindicalização no Brasil. Sérgio, por que não ocorreu, na tua análise, uma mobilização ampla da classe trabalhadora em defesa do governo Dilma e até do ex-presidente Lula quando ele foi preso, se as gestões petistas trouxeram tantos benefícios ao mundo do trabalho? Aí, você sabe que a corrupção, ele é para a classe trabalhadora uma coisa terrível, né? Porque você vê bem, né? O trabalhador médio brasileiro hoje, ele ganha no máximo 2 salários mínimos, segundo o Diese. Só que ele não leva isso para casa, né? Ele pega 2, 3 ônibus para ir trabalhar, né? Ele tem condição de trabalho muito ruim, a gente sabe disso, em qualquer lugar, nos bares, restaurantes, nas empresas, né? Tem um chefe que não sabe tratar, né? E muitas vezes o trabalhador sai, para se manter empregado, ele tem que estudar, ele vai fazer o curso à noite e tal. E aí, o que ele leva para casa? Quando desconta a farmácia, desconta isso, desconta aquilo, ele leva menos de R$1.000 para casa, que é o que ele vai viver. Aí ele senta, chega, quando ele vai assistir Jornal Nacional, por exemplo, aí ele vê aquele duto, né, saindo dólar, né, de enxurrada, que não sei quem roubou bilhões, o presidente Lula é o chefe da quadrilha, não sei o quê, e todo santo dia, né, de manhã, de tarde, de noite, por anos, né? Então, óbvio, né? Entendeu? Aí as pessoas falam assim, puta, eu sou um besta, né? Porque o cara fica com o sentimento, né, de que ele é um trouxa, né? Ele se mata de trabalhar e vive com uma miséria, ele fica com a sensação de que não vale a pena ser honesto, ele desacredita na política, nas instituições, é uma merda esse negócio, né? A Lava Jato teve muito impacto na classe trabalhadora, você acha? Muito, muito. E nós passamos a vida toda, né? Aliás, foi muito bom você fazer essa pergunta, porque nós fizemos recentemente um estudo, né, sobre o impacto da Lava Jato no emprego e na economia brasileira. É violento o impacto, né? Agora, a Lava Jato, ela se beneficiou, né, de uma coisa que sempre foi reivindicação dos trabalhadores, né? A gente falava, né? A corrupção e a impunidade não pode continuar no Brasil. O Brasil não vai ser um país sério se empresário não for investigado, se governos não forem investigados. Não podemos mais conviver com o cara desviar dinheiro de leite, de merenda escolar, como a gente vê no Brasil. Não podemos mais conviver com esse tipo de coisa, né? E a gente falava que você vai na cadeia, você vê quem lá? Né? Você vê pobre, preto, entendeu? Você não vê rico na cadeia. Então, quando a Operação Lava Jato começa a prender empresários e tal, e aí sem direito de defesa, e nós falamos desde o início lá, é lógico que isso tem popularidade entre os trabalhadores. Mas desde o início nós falamos, né, de que a Lava Jato tinha um projeto muito claro de poder por trás dela, né? Era só ver o tratamento que dava às lideranças do PT e que dava aos outros partidos. Você vê, o Aécio Neves, né, tem imagem, sabe, que comprova corrupção, recebimento de dinheiro, droga, tudo que você sonhar. Os processos dele estão caducando. O presidente Lula, sabe, da denúncia que teve do triplex até ele ser preso, foi uma coisa, sabe, absurda o negócio, né? E a outra coisa mais grave, Breno, né? Porque desde o início nós falamos, o mundo, quando vai investigar a corrupção numa empresa, é importante investigar, o que eles fazem? Eles fazem isso em sigilo. Eles destituem a direção da empresa, porque quem comete crime não é a empresa. Quem comete crime é a direção da empresa. Então, se ela tem uma denúncia e tem evidência, afasta a direção da empresa, coloca uma nova direção no lugar e protege a empresa e os empregos. Agora, o que a Lava Jato fez desde o início? Ela expôs a marca das empresas. É só perguntar para quem. Não tem nada mais caro para uma empresa do que a imagem dela. Você vai comprar a ação de uma empresa que está todo dia no Jornal Nacional falando, lavagem de dinheiro, lavagem. Você vai se meter num negócio desse? Aí na Petrobras, todo santo dia, de manhã, de tarde, a imagem da Petrobras, o duto saindo dólar. Aquilo era para arrebentar a empresa, desmoralizar a empresa. E para fazer o quê?
para fazer o que eles estão fazendo agora. Estão privatizando, entregando a Petrobras para empresas estrangeiras. Né? Você acha que esse impacto da Lava Jato sobre a classe trabalhadora foi o principal fator de, digamos, de arrefecimento da mobilização em defesa do governo Dilma ou do ex-presidente Lula? Em relação ao presidente Lula, com certeza, porque eles venderam que era o chefe da... Lembra do PowerPoint do canalha do Dallagnol, né? Então, agora a gente sabe, né? Porque a Vaza Jato está mostrando, né? A verdade está chegando no povo. Mas lógico, né? Que o presidente Lula perdeu popularidade, deixou de ser de uma unanimidade do país que ele era, entendeu? Então, é lógico que isso enfraquece a mobilização em sua defesa. Agora, não foi pouca a mobilização em defesa deles, vale a pena lembrar, né? Porque muita gente, sabe, denunciou, você viu o sindicato aqui quando declarou a prisão, enfim, a reação no mundo, entendeu? O presidente Lula teve. Agora, isso enfraqueceu sobremaneira. Já a presidenta Dilma, né, que eu gosto muito dela, é uma mulher guerreira, companheira, eu penso, Breno, posso até estar errado, né, mas eu tenho que dizer as coisas que eu penso, né? Eu acho que o povo simples, ele conta a história do país pelos seus presidentes, né? Na época do Getúlio Vargas, né? Na época dos militares, na época do Juscelino, sabe? Na época do Lula, do Fernando Henrique, e ele fala se foi bom ou se foi ruim a época, né? Então, o governo do presidente Lula, eles podem fazer o que quiser, caluniar do jeito que quiser. O povo olha com uma memória boa. Já foi um período bom da minha vida, que eu comprei carro, eu melhorei minha casa. E até os empresários ganharam dinheiro. Empresário que falar que não foi uma época boa na vida dele é um tremendo canalha, que os números mostram isso. Todo mundo cresceu e tal. O período da presidenta Dilma, porque o impacto da crise mundial de 2008, que a gente esperava que até 2010 arrefecia, que tinha passado, pegou de cheio o governo dela, né? Então, na minha opinião, teve erros de política econômica, teve um monte de coisa que eu acho que não deveria ter sido feito e tal, que cabe uma avaliação, inclusive, até para não repetir, não é? Mas não foi um período bom, foi um período de sentimento de perda nos trabalhadores. O desemprego começou a crescer, o preço dos alimentos crescer, a impressão, sabe, que o país não tinha rumo e tal. Então, assim, por mais que a gente, que eu gosto da presidente e sei do compromisso dela com uma mulher guerreira, socialista, a memória do governo dela não é uma memória boa nos trabalhadores. Não é um período que os trabalhadores querem ver de volta, entendeu? Então, é isso que eles tiveram. Bom, a pesquisa de popularidade, né, em 2016, né, é o que levou ao impeachment, né? E os golpistas falam isso abertamente, né? A decisão de fazer o impeachment é quando viu que não tinha apoio na sociedade, estava com 6%, né? Nem lembro mais como era de aprovação. Quando você chega num patamar desse, fica inviável, né? Qualquer lugar. Eu, se eu chegar a 6% de apoio na CUT, os caras me trocam também. Né? Fala, pô, esse presidente aí, nem 6% defende ele, já era, né? Mas eu acho que, assim, nós temos que também, né, a presidenta Dilma foi vítima de preconceito, inviabilizaram, sabe, os projetos dela dentro do Congresso Nacional, enfim. Você sabe que são uns abutres, né, ali, né? Então, viu a oportunidade, eles vêm para cima e dá golpe mesmo, não esconde isso, né? Então, os interesses são muito grandes, né, em relação a isso. O Brasil é um país grande, tem pré-sal, tem que interessa muita gente lá fora, né? Então, enfim... Né? Mas isso dificultou a defesa do governo e a mobilização popular, com certeza. Aliás, Breno, isso vale para todo mundo. Eu falo para o movimento sindical, desculpa, Breno, porque isso é uma lição, porque se tem sindicalista ouvindo, é assim, né? Porque a gente não pode, sabe? A gente tem que estar bem com a categoria. Se você perder representatividade na tua categoria, o povo te troca. Então, assim, o dirigente sindical ele tem que saber disso, né? Ele tem que, na hora que fala assim, esse presidente do sindicato é bom, pelo menos 70% tem que dizer que ele é bom. É bom, confio nele. Tá? Porque se perguntar isso e só meia dúzia falar que meu amigo, cai, entendeu? Então isso é da vida. Então a gente tem que perceber, né? Que o dirigente sindical, ele tem que estar colado na sua base, ser representativo, né? O Vicentinho falava assim, ó, tem que ser uma árvore com raiz profunda, porque pode vir a tempestade que for. Se você for uma árvore de raiz profunda, ela entorta, mas não vai, né? Se a raiz for fraquinha, né? Qualquer ventinho que vai, leva embora, né? Então, a raiz é o povo, é a classe trabalhadora, e a liderança tem que estar enraizada nela, né? Porque senão, meu amigo, vai embora mesmo. Isso é lição de vida. Sérgio, como é que tem sido a mobilização sindical durante esse longo tempo de pandemia? Pelo que lutam e como lutam os sindicatos nesses tempos? O principal objetivo nosso é a defesa da vida, né?
Eu me lembro que o ano passado, no início da pandemia, o Arthur Quioro fez uma projeção de que, era em março do ano passado, de que a gente podia chegar em dezembro com 200 mil mortos. E aí, sabe, todo mundo falou, pô, mas que exagero. Até eu pensei, né? Falei, pô, se chegar a 100 mil já é uma tragédia sem tamanho, né? Então, assim, nós já ultrapassamos 300 mil um ano depois, e tem projeções para 500 mil antes da chegada do inverno, enfim, né? E quem está morrendo, né? É a classe trabalhadora. São os mais vulneráveis, os mais pobres, os desempregados, aqueles que não têm condição de ficar no isolamento social. Então, a defesa da vida, ela é de fundamental importância para nós. Nós, com certeza, se a gente pudesse, né, fazer atos de rua, né, fazer aglomeração, com certeza, a gente teria grandes mobilizações no país inteiro, não tenho dúvida disso, mas nós não podemos fazer. A gente tem que ter responsabilidade na conjuntura que nós estamos vivendo. E o outro ponto é a defesa da democracia. Então, a Marilena Chaui, ela fez uma definição de democracia que eu acho perfeito, né? Porque ela fala assim que, quando a gente fala em democracia para o povo, a primeira coisa que vem na cabeça é o direito de votar, né? Democracia é o direito de votar. Só que a democracia é muito mais do que isso, né? Democracia, ela é uma sociedade, né, que respeita os direitos dos trabalhadores. Não só respeita, como amplia direitos, né? É uma sociedade inclusiva, que inclui as pessoas, né? Que garante acesso à educação, à saúde. E só na democracia isso é possível, né? Porque na ditadura você pode ver, né? Rodrigo Maia, quando ele era presidente da Câmara, no aniversário da CUT, ele nos presenteou com um livro que falava sobre a ascensão do Hitler na Alemanha, né? E ele deu um livro para falar assim, ó, o Hitler não chegou num dia e no outro estava, sabe, botando o povo na câmara de gás, né? Ele foi por etapa, né? E os primeiros a ser atacados foram os dirigentes sindicais. O movimento popular foi os primeiros alvos, né? E é verdade, quando você tem um governo autoritário, é isso, os primeiros que vão é o movimento sindical, o movimento popular, depois é a imprensa, depois são as instituições, enfim, aí a ditadura se implanta. Então, na ditadura, o cenário é inverso, é concentração de renda, é violência, é perseguição, é pobreza, é isso. Então a democracia é fundamental para a gente. E nós temos um governo Bolsonaro que você sabe, ele só não implantou a ditadura no Brasil porque ele não conseguiu criar as condições para isso. Mas se a gente vacilar, porque ele trabalha 24 horas para conseguir. Então, para nós, Breno, a derrota do Bolsonaro é muito importante, seja no afastamento dele antes do término do mandato, seja derrotando ele nas eleições, porque ele representa isso. Ele representa a ditadura, o que tem de pior, sabe, no ser humano, ele representa. Ele é um cara do mal, como diz a molecada, sabe? Mas não é só um cara do mal, ele é um cara do mal cercado por gente do mal. Tem filho do mal, mulher do mal, os amigos do mal, entendeu? Então, assim, não tem nada mais importante. Agora, a grande luta, Breno, eu estou convencido disso, de que eu não sou otimista que nós vamos, sabe, antes do meio do ano que vem, poder fazer manifestação de massa. Eu não acho. Então, assim, eu penso que as redes sociais hoje é de fundamental importância e vai continuar sendo também no ano que vem, em especial nas eleições. Eu, pela característica do Bolsonaro, tenho certeza que as eleições vai ser uma eleição de baixíssimo nível, não vai ser uma eleição que a gente vai discutir política, projeto de país, né? Que vai ter muita baixaria nas redes sociais, né? E que nós não podemos repetir a fragilidade que nós tivemos em 2018. Acho que nós temos que estar melhor preparados agora para fazer o debate nas redes, né? Porque vai ser, né, caso a gente não consiga o impeachment do Bolsonaro e ele for candidato, a eleição vai ser uma eleição muito dura, muito tensa, né? E que nós vamos ter que estar muito ligados ao nosso povo e vai ser pelas redes, né? Então, penso que agora, né, o nosso desafio é a gente melhorar dessa comunicação, em especial nas redes. É prioritário isso. Você acha que esse é o principal instrumento para construir um outro período de mobilização social e sindical? Ah, sim. Enquanto a gente não pode chamar manifestação com aglomeração, é aí. Eu acho que a gente tem que construir. Assim que o povo estiver vacinado, que estiver seguro ir para as ruas, aí sim, aí eu acho que nós temos que chamar grandes mobilizações, encher a Avenida Paulista, Esplanada dos Ministérios e sacudir esse país, né? Porque, na verdade, né, a consciência política, né, do trabalhador vem quando você bota ele em movimento, né? A gente sabe disso, né? Que a gente fala que o dirigente ele se forma na luta, na mobilização. Então, a mobilização de massa ela é fundamental porque ela tem um papel, acima de tudo, ela é transformadora e educadora também, né? Por isso que é muito importante. Mas agora seria irresponsabilidade da nossa parte, né, chamar qualquer atividade nesse sentido, até porque, né,
a pandemia está descontrolada. O Brasil hoje é um risco para o mundo, inclusive, né, de ter uma mutação de vírus aqui, né, e aí a vacina que a gente tem não ser eficaz, enfim. Porque se isso acontecer, Breno, aí acabou, né? Se a gente tiver uma cepa de vírus aí que a vacina não funciona, não imuniza, aí vai ser o fim, né? Porque aí eu não consigo nem imaginar o tamanho da tragédia que nós vamos viver. Sérgio, quais são as principais bandeiras nesse momento do sindicalismo frente à pandemia? Com certeza, né? Nós temos a questão da vacina, porque não tem outra saída, né? A vacina. Então, os especialistas têm dito que para a gente não ir para o caos antes do inverno, que está chegando, né? Acho que mais 2, 3 meses, né? A gente tem que imunizar pelo menos 80 milhões de brasileiros, que é o grupo de risco, pelo menos, né? Então, a coisa da vacina é fundamental. Nós temos feito aí, né, com os nossos canais de relação internacional, né, com a OMS, Estados Unidos, China, Inglaterra, pedindo prioridade ao Brasil por conta disso, né? Porque às vezes os países pensam, bom, vacinar os meus, né, já que não tem vacina, mas esquece que o Brasil, né, nessa descoordenação, descontrole da pandemia, né, porque o vírus não vai ficar aqui dentro do território nacional, né, se espalha para o mundo, é uma ameaça. Então, portanto, né, que os países precisam ajudar o Brasil para que a gente possa vacinar. Nós estamos muito preocupados com a situação das pessoas que recebiam auxílio emergencial. Eram 67 milhões de pessoas que tinham no auxílio, né, a sua única fonte de renda, a maioria no Nordeste, na região Nordeste do país. E agora, quer dizer, R$600 já era pouco, né? Agora, com 150, 300 reais, que é um crime com o povo brasileiro que estão fazendo, você não compra nada, você não compra gás, você não compra comida. As pessoas estão passando fome, Breno, né? As notícias que chegam da periferia, dos bairros mais pobres, é terrível. Por isso que nós assim, estamos organizando ações de solidariedade, sabe, dentro e fora do Brasil, para comprar comida mesmo, distribuir cesta básica para o povo, né? E nós estamos muito preocupados com a destruição, sabe, do sistema produtivo brasileiro, né? Então, as cadeias de produção estão sendo desestruturadas, porque as grandes empresas, né, você pega uma empresa, eu sou trabalhador da Mercedes-Benz, né, que faz caminhão aqui em São Bernardo, né? A Mercedes-Benz tem milhares e milhares de pequenas empresas que fornecem parafuso, né, que fornecem um fiozinho, né, que vai no caminhão, que são coisas baratas, né, que você produz R$1 milhão para ganhar R$100, são pequenas empresas. Essas empresas não suportam, né? Sabe que tem necessidade de fazer lockdown, dos trabalhadores ficar em casa, né? Mas se ela não tiver um apoio financeiro, e não é empréstimo, né? Porque empresa com essa característica não consegue pagar empréstimo. É dinheiro a fundo perdido mesmo, como o mundo tem feito. Então, a gente vê aqui na minha cidade, São Bernardo, os bares e restaurantes estão fechando tudo e não abrem mais. Quebraram na sua maioria, né? E como eu falei, esses bares e restaurantes, quem é o dono, né? É um ex-peão, sabe, que perdeu o emprego e que montou um negócio para sobreviver. Sabe? Ele não consegue ficar fechado esse tempo todo se ele não tiver auxílio, né? Então, nós estamos perdendo, sabe? Nós estamos desestruturando a cadeia produtiva. Tem muitas empresas aí, né, que fecharam, né, pararam de produzir porque não tem componente. Então, não adianta, né? Mercedes, para montar caminhão, tem que ter pneu, tem que ter o parafuso. Né? Se o fornecedor não der, então nós estamos perdendo, Breno. Tem uma pandemia aí que está sendo pouco falada, de quebra das pequenas empresas. E no Brasil, quem gera a maioria dos empregos, 60% é as pequenas, não é as grandes, não. É empresa até 10 funcionários que emprega a maioria dos trabalhadores, né? Isso está sendo pouco falado, é uma tragédia. Então, eu estou muito preocupado. Eu acho que a chapa vai esquentar muito breve no nosso país, né? Porque a situação está insustentável. As pessoas não vão ficar com fome, sem emprego, não sei o que, quieto, sabe? E aí, acho que o movimento sindical tem que se preparar para isso, porque nós podemos, sabe, dentro de um prazo curto, a gente viver o que a gente viveu em 2013, né? Só que com uma pauta diferente, com as pessoas com fome e tal, e eu trabalho muito com essa possibilidade, né? Então, isso não é bom para nós, né? Quero deixar claro. Porque o Bolsonaro, ele se alimenta do caos, né? Se alimenta do caos. Aliás, tem muita gente séria, né, que eu tenho lido, né, produzindo, né, dizendo que as mortes, as mais de 300 mil mortes, é proposital. Não é, sabe, não é ineficiência, não é. Então, que o Bolsonaro quer o caos, porque no caos ele vai condenar a democracia. Vai dizer que o Brasil, na democracia, é impossível ser governado com esses governadores, a democracia não é o modelo para o país,
e tentar justificar uma guinada autoritária. Mas, então, eu acho que a gente tem que evitar isso. Agora, Sérgio, se isso não pudesse ser evitado, quer dizer, se os trabalhadores, diante da situação desesperadora, se colocarem espontaneamente em movimento, como aconteceu em outros países, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Paraguai, qual deveria ser, na tua opinião, o papel da CUT e dos sindicatos? Por isso que nós temos feito já há alguns meses, né, de um dia na semana, a gente percorreu os bairros conversando com a população muito, né, porque não é fazer aglomeração, né, mas é, por exemplo, num condomínio que tem vários prédios, você encosta o caminhão de som ali e as pessoas, não vem aqui, fica aí na tua janela, mas você falar o que está acontecendo no Brasil. Denunciar o Bolsonaro, as coisas que estão acontecendo, sabe? Botar um caminhão de som lá na estação de metrô, lá no Jabaquara, que é muita gente, e falando com o povo, entendeu? Nós precisamos fazer isso, porque na hora que isso acontecer, Breno, a gente tem que ter legitimidade para dar direção, entendeu? Então, por isso que eu acho que a gente tem que respeitar o isolamento social, mas é de fundamental importância que não só o movimento sindical, mas o movimento social também, de que faça esse trabalho, de que esteja nas ruas, né? Porque na hora que acontecer, a população fala, bom, eles estão aqui na rua há muito tempo, é a nossa referência, e aí nós temos que dar linha, né? Quer dizer, então a saída tem que ser uma saída progressista, tem que ser pela esquerda, e só vai ser se tiver sob nossa direção. Nós não podemos mais repetir o que foi 2013, né? Que todo mundo falava, não, o povo na rua é bom, mas a gente via claramente que quem dava a direção não era nós, né? Era uma outra coisa e agora a gente sabe o que era aquilo, né? Então, a gente tem que cometer erro novo, né? Erro velho, não. Então, a gente já viu esse filme, né? Então, é muito importante que a gente esteja, né, nas ruas com esse cuidado que eu falei, com esse papel, conversando com o povo, para que na hora que acontecer, a gente espera que não aconteça, né? Mas se acontecer, a liderança tem que ser nossa. Agora, o clima na classe trabalhadora, você acha que está mudando? Olha, eu conversei semana passada com um companheiro que ele é consultor de empresa, né? Então, você sabe que empresa, eles têm uma coisa que eles valorizam muito, que eles chamam de pesquisa de clima interno, né? Clima organizacional, que eles chamam, né? Para medir, né, a satisfação dos trabalhadores, né, dentro da fábrica, a expectativa em relação ao futuro. E ele estava me falando, como ele trabalha com muitas empresas, ele falou que ele nunca viu nada parecido. As pessoas estão adoecendo, independente do cargo, sabe? Desde o trabalhador mais simples até o diretor. Que as pessoas olham e não vê perspectiva, entendeu? Só vê loucura, sabe? O presidente da República fala coisa insana, sabe? As pessoas olham, não sabe, se a empresa abre, né? Fala, pô, agora vai retomar a produção, sabe? Daqui 2, 3 dias não tem peça, tem que fechar de novo, sabe? É uma coisa assim, jamais vista, sabe? E lógico, né? Isso vai derretendo a imagem do Bolsonaro, né? O que tem de positivo é isso. Mas é de fato isso, né? As pessoas estão vivendo um momento de dramático, as pessoas estão... A coisa do estresse, sabe? As pessoas adoecendo, sabe? Chegando no limite, é uma coisa maluca, jamais vista, né? Então, o que nós estamos vivendo é uma tragédia em todos os sentidos, viu, Breno? Foi muito ruim. O clima nas empresas muito ruim, um pessimismo muito grande, entendeu? E o que tem de bom, sabe? O que tem de bom é que agora tem uma luz no fim do túnel, né? Acho que foi muito boa. E eu perguntei para todo mundo, as lideranças aí, né? Seja nos bancos, seja na indústria e tal. A fala do presidente Lula na entrevista coletiva é impressionante como deu um ânimo novo, né? Sabe, para o país, né? Então, enfim, porque agora parece que, né, a gente tem com condição real, né, de vitória, né, alguém lúcido, né, que tem condição de governar esse país, que tem estatura, que tem identidade com a classe trabalhadora. Esse é o fato positivo, né, Breno? Sérgio, a CUT tem participado de articulações continentais e internacionais para debater a mobilização da classe trabalhadora na pandemia? Sim, porque esse é um problema mundial, né? Então, assim, nós temos uma tradição de relação internacional antiga, né? Aliás, a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora, ela nasce falando que nós temos o mesmo problema, né? O mesmo patrão no mundo inteiro, agora mais do que nunca, né? É o mesmo patrão, os mesmos problemas, né? Então, a gente tem, e agora, na facilidade, né, da internet, né, os recursos, né, permite a gente falar sem ter que viajar, enfim, né? Então, a gente tem debatido muito, né, a cooperação, né, na área do combate à pandemia. Então, recentemente, né, não sei se você soube, né, mas o movimento sindical chinês fez uma doação generosa para a gente aqui para poder
para poder atuar na pandemia. 1,7 milhão de reais, né? Que agora nós pedimos para eles transformar em equipamento, né? Máscara, respirador, tal, porque os bolsonaristas, né, irresponsavelmente saiu falando, tá vendo? Os comunistas financiando a CUT, financiando os movimentos, não sei o quê e tal. Então, aí, né, para evitar qualquer coisa, a gente pediu para que, ao invés do 1,7 milhão, que trouxessem equipamento para doar para o SUS, né? Vamos doar os equipamentos, porque está terrível também, né? O nosso pessoal da saúde, os médicos, enfermeiros, né? De novo faltando equipamento de segurança, luva, né? Faltando máscara adequada, enfim, né? Os equipamentos de segurança nos hospitais, né? Isso é uma situação terrível, né? E também ajuda para a vacina, né? Nós estamos conversando com os norte-americanos, eles têm sobra de vacina lá, que pode vir para o Brasil, né? Então estamos falando com o movimento norte-americano para que eles olhem para o Brasil, né? Exatamente pela preocupação que o Brasil infelizmente, para o mundo, né? Nós estamos falando com o povo da Inglaterra em relação a isso, né? E também estamos trocando muita informação sobre mudanças na estrutura sindical, né? Que nós falamos no início aqui, né? A experiência internacional vai ser muito importante para a gente, né? De coisas que eles viveram, né? Tem países que já tem um esboço de regulação para o trabalho em plataforma, na distância e tal, enfim, né? Então, temos uma agenda internacional forte, especial agora em relação à vida, né? E um marco importante, Breno, vai ser o 1º de maio, né? O 1º de maio já está aí, né? Daqui a alguns dias, né? E o 1º de maio é exatamente isso, né? Um dia que a classe trabalhadora se reúne, né? No mundo todo para rememorar as lutas do passado e preparar as lutas do futuro, né? Então, a gente quer, né, que na preparação do 1º de maio tenha, né, uma participação grande, né, do movimento sindical internacional, porque se tem uma coisa boa que a tecnologia deixou é a possibilidade de a gente falar com gente do mundo todo e participar dessas atividades, né? Então vai ser um 1º de maio também com um caráter internacional muito forte. Sérgio, o sindicalismo cutista faz parte da construção de uma alternativa de esquerda para o país? Com certeza, né? A CUT, né? Ela, toda vez que a gente recebe uma visita de lideranças internacionais, especial da Europa, né? Aliás, uma coisa curiosa, né? Quando o Lula terminou o governo dele, né, teve um seminário na Europa, chamava Um Novo Rumo para a Europa, organizado pelo movimento sindical, e o Lula foi fazer uma palestra lá, né? Aí, na palestra, o Lula falou assim, olha, quando eu comecei como dirigente, eu olhava para o movimento sindical europeu, eu tinha inveja, né? Sindicato nacional, sindicato com 2 milhões de sócios, uma coisa assim, sabe? Muita estrutura e tal. Vocês eram uma referência para nós. Agora, vocês cometeram um erro muito grande, né? Que vocês ficaram na luta econômica e tal, mas vocês não disputaram a política, né? Vocês não criaram uma liderança para governar o país, né? Dar um rumo para a Europa, como vocês estão falando. As lideranças que tem é tudo de direita, né? Porque vocês abdicaram de lutar, né, pelo poder. E no Brasil nós não fizemos isso, né? Nós construímos uma central sindical forte e tal, mas nós fomos disputar o poder, né? Nós fomos disputar o poder, criamos um partido e tal. Aí, quando terminou a fala dele, todo mundo veio conversar comigo, né? Falou, pô, Sérgio, a gente precisava ver qual é a receita de vocês, né? Porque vocês construíram um modelo, né? Que vocês funcionam como uma engrenagem, né? O movimento sindical passa pelo movimento social, passa pelo partido, passa pelo governo, sem se confundir, né? E aí, cada um cumprindo o seu papel. E nós não conseguimos fazer isso, porque aqui, toda vez que a gente tentou, ou o movimento mandou no partido, ou o partido mandou no movimento, virou uma confusão, nós não conseguimos construir. Então, eu acho que isso é uma riqueza do nosso modelo, né? Então, o movimento sindical ele tem a sua parte, que é a luta intransigente pela defesa dos direitos da classe trabalhadora, tem um papel de educação política extraordinário, né? E tem os seus parceiros, né? Então, Breno, aonde a classe trabalhadora tem perdido direito nos últimos anos? É dentro do parlamento, né? Quem é que atua no parlamento? Os partidos, né? Então, a gente tem que ter uma relação muito estreita com os partidos, né? Você sabe que majoritariamente, né, na CUT, né, são petistas, né? Mas não só petistas, né? Tem gente de outros partidos, de esquerda. Então, é claro, né? Quer dizer, nós estamos dentro dessa construção sem confusão de papel, né? Então, assim, a CUT é uma central sindical, ela não é partido, ela não é governo, né? Mas na construção de um projeto de esquerda, de um Brasil com democracia, com inclusão, a CUT é fundamental, sem dúvida. Sérgio, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu vou te fazer aqui uma perguntas de pandemia. A primeira delas é a seguinte: o que você leu ou está lendo durante a pandemia e você gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
Eu comecei a ler um livro agora que eu ganhei no meu aniversário. Fiz aniversário dia 10 de março. Aí o meu filho, que eu falei que trabalha na Google, ele me deu um livro de presente, né? Só que o livro é em inglês, né? Deu para mim exercitar o inglês também, né? Chama Everybody Lies, né? Todos mentem. E o livro é sobre as redes sociais. Eu acho muito interessante, porque ele fala assim, né, que a gente publicamente, né, tem uma posição sobre sexo, sobre aborto, sobre racismo e tal, né? Mas quando você começa a acompanhar a pessoa, né, e hoje é possível, né, através do comportamento dele nas redes sociais, né, via inteligência artificial, o site que ele acessa, né, os comentários que ele faz, né, você traça um perfil completamente diferente, né, do que as pessoas expressam publicamente, né? Então, assim, tá muito curioso, isso é verdade, né? Porque hoje uma das coisas que essa tecnologia permite é traçar um perfil seu, né, pelo seu comportamento nas redes. Quem é o autor do livro? Ele mostra um pouco da incoerência, né, que é a postura pública das pessoas e o que eles praticam nas redes. Então, muito interessante. Quem é o autor e assim, né? Quem é o autor do livro? O autor é Seth Stephens. O livro chama Everybody Lies e o autor é Seth Stephens. Tá bem. Ótimo, boa dica. Então, é interessante. E na pandemia, quando chego em casa também, eu gosto de esfriar a cabeça, sabe? Eu gosto de desenho animado, essas coisas que me façam desligar um pouquinho da política, né? Então, eu não fico assistindo jornal, essas coisas, não. Eu gosto de ver coisas. Então, eu assisti um seriado muito interessante também, que eu acabei de assistir, né? Chama Os Irregulares de Baker Street. Na Netflix, né? Então, é um grupo de garotos, né, que investigam, né, em parceria com Sherlock Holmes e o Watson, né, crimes misteriosos, né, sobrenatural que acontece em Baker Street, né? Então, muito interessante. Acabei de assistir. Essas coisas relaxam, né? Eu gosto muito desse tipo de seriado. Ter cabeça fria para aguentar o que vem por aí. É o que vem depois, para acordar no outro dia tranquilo para enfrentar o dia. Sérgio, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, por essa entrevista que eu tenho certeza que foi muito informativa e útil para todos os nossos espectadores e para todas as nossas espectadoras. Muito obrigado por tua participação. Ô, Breno, eu que agradeço, viu? E parabéns aí pelo programa, né? E aí, sempre que me chamar, estou aí, né? Porque já que a grande mídia aí, né, de direita não dá espaço para a gente, né? É muito importante a gente aproveitar os espaços que tem e o seu espaço não é qualquer coisa, né? O seu programa tem muita credibilidade, tem uma audiência grande e eu fico muito honrado de ter participado aqui. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado do dia foi Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Nós voltaremos a nos ver com uma próxima edição do programa 20 Minutos, na segunda-feira, às 11 horas da manhã, nos canais de Ópera Mundi, no Twitter, no Facebook e no YouTube. A nossa convidada na segunda-feira, dia 5 de abril, será a filósofa Yara Frateschi. Até segunda-feira, dia 5 de abril. Um grande abraço, bom feriado e bom final de semana. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado.